Projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, turma de Engenharia de Produção do grupo 5N2 no Polo de Cunha, São Paulo. O projeto tem como tema a simulação de processos de roteirização do transporte escolar rural. O intuito do projeto é prover uma proposta de simulação de processos que envolvam o transporte escolar rural, de modo a efetivar o tempo de deslocamento, quantidade de veículos e melhorar as rotas. Devemos considerar que a ausência do transporte escolar ou a inadequação da prestação deste serviço causa evasão escolar, dificuldade de aprendizado e a consequente falta de desenvolvimento da comunidade na qual o aluno está inserido. A roteirização dos veículos é um fator imprescindível, sendo que esta tem influência em outros aspectos envolvidos no planejamento do serviço, sendo que, se bem programada, gera inúmeros benefícios, tais como redução de custos, menor tempo de permanência dos alunos no veículo, segurança melhorada e uma consequente otimização desses serviços. Esse projeto almeja a melhoria na adoção das rotas a serem traçadas pelo transporte escolar rural, a fim de diminuir a quantidade de veículos que circulam em um mesmo local, se for possível, mapear de forma eficiente as rotas do transporte escolar, garantindo segurança e qualidade, e garantindo a diminuição da repetência e da evasão escolar. A metodologia proposta para a solução está dividida em 6 etapas, como ilustra a figura. A primeira etapa é a definição da área de estudo. Essa definição compreende a identificação dos pontos a serem atendidos, os pontos de origem e destino. Foram selecionadas as linhas que transportam os alunos que tinham como destino as escolas estaduais Paulo Virgínio e Dr. Casimiro da Rocha, localizadas na área urbana. Já o referenciamento é a parte primordial na solução do problema. Para isso, deve ser utilizado um GPS, percorrendo a linha desde seu início até o final, de forma a captar, através do sistema, o itinerário percorrido. Sendo assim, os pontos de embarque, desembarque e as escolas devem ser marcados. Entretanto, entenderemos o sistema de uma forma macro, separado por regiões das quais os alunos moram e necessitam ser destinados às escolas citadas. Sendo assim, focaremos na região nomeada como A, visto que pela extensa dimensão do município, a aplicação da teoria deverá ser setorial. Através dos dados captados por GPS, é possível ter acesso ao cálculo das velocidades médias de percurso. Uma vez que as linhas sejam mapeadas, são obtidas as distâncias reais entre os. Nos pontos de parada, são acumulados dados relativos à quantidade de alunos que embarcam, o tempo exato da chegada do veículo, permitindo a análise do tempo de permanência dos alunos nos veículos, informações relativas ao tipo e condição de pavimento, velocidade média em determinados trechos, entre outras informações. Na figura estão representados os pontos de embarque dos alunos, os bairros e a escola, na área urbana. No total, a linha possui 27 pontos de parada e 27 alunos transportados. Chegamos então na etapa de definição das restrições de tempo de embarque e a capacidade dos veículos. O valor adotado como tempo desejado para o estudo foi de 30 minutos. Foi considerado uma margem de variação e ajuste de 20%. O tempo aceitável considerado foi de 45 minutos. Deve-se destacar a restrição de capacidade de veículos, que deve ser adotada, e levar em consideração que há mais de um tipo de veículo sendo contratado. Atualmente, a Prefeitura disponibiliza os veículos com capacidade de 9, 12, 15 e até 20 lugares, considerando que em cada veículo deve estar um motorista e um monitor. Chegamos então na aplicação do método de roteirização. Vale destacar que esse método se baseia nas teorias da economia de Clark Wright e nos estudos desenvolvidos por Silvio Tedesco. Partindo de um sistema inicial, com o pressuposto de que as linhas eram divididas em 6 roteiros diferentes e independentes, sendo que estão estes divididos de A ou F, e de acordo com os dados de georreferenciamento, tem-se as distâncias de cada percurso, os pontos onde há embarque, sendo que em cada ponto um aluno é apanhado. As características das rotas iniciais estão descritas na figura, como pode ser observado, e os dados fornecidos pelo software são descritos conforme a tabela.
Diante dos dados, aplica-se o cálculo de percurso total por viagem, considerando então ida e volta, para os roteiros iniciais, conforme descrito, onde LI, que é o percurso total inicial, é igual à somatória das rotas multiplicadas por 2. Tem-se então que o percurso total inicial é igual a 124 km. Portanto, para suprir esse sistema inicial, são necessários 6 veículos, onde 5 desses poderão ser os de menor capacidade, no caso, 9 lugares, e um deverá ter capacidade superior de 12 lugares. Então, partimos para a aplicação do método, onde iremos melhorar esse sistema de roteirização inicial. Nessa aplicação, foram calculados então os ganhos em relação aos pontos, ponto de saída e chegada, sendo posteriormente esquematizados, e as características dessas rotas estão descritas na figura que pode ser observada. As rotas então foram adotadas de acordo com o maior ganho gerado em relação à origem e destino, sendo que precisam obedecer à sequência de condição de capacidade, não ultrapassar o tempo desejado e a distância desejada, de forma a satisfazer as condições restritivas definidas em etapas anteriores. Os novos dados estão descritos conforme a tabela. No sistema inicial, foi calculado novamente o percurso total. Agora, o percurso total final por viagem, de ida e volta, desse novo esquema de rotas, que pode ser observado conforme a equação, onde LF é igual à somatória dos novos percursos, das novas rotas, totalizando 76 km. Portanto, para suprir esse novo sistema são necessários agora apenas 3 veículos, onde um desses poderá ser de menor capacidade, 9 lugares, um deverá ter capacidade média, de 12 lugares, e um deverá ter uma capacidade maior, no caso, 15 lugares. Portanto, com a aplicação do método, foi reduzido pela metade o número de veículos utilizados e reduzido em 96 km o percurso total diário, considerando as 2 viagens que são realizadas por dia. Chegamos então na etapa de sequenciamento dos pontos de embarque. Considerando então que no ambiente rural não estão disponíveis muitas opções de caminho e que numa mesma viagem o veículo pode passar pelo mesmo ponto mais de uma vez. Com todos os pontos alocados em uma das rotas estabelecidas, o passo final é o sequenciamento deles, ou seja, a priorização de embarque em cada rota, considerando que o aluno permaneça o mínimo de tempo possível no veículo. O sequenciamento adotado pode ser observado na tabela. O transporte escolar rural possui particularidades e, por esse motivo, depende de metodologias específicas. O que gera maior impacto nessas questões, além da dificuldade das rotas, são as restrições que devem ser adotadas. Cabe às políticas públicas terem mais atenção a essa questão, pois se o serviço prestado não for planejado, pode resultar em evasão escolar e possivelmente contribuir na elevação de índices de repetência. A roteirização, por sua vez, é um problema estudado por diversos autores, mas apesar disto, ainda não há um algoritmo capaz de solucionar todos os problemas relacionados a esta questão. Sendo assim, é necessário e interessante a junção deste método com o uso de softwares para o melhor aperfeiçoamento da solução. Concluímos que o resultado obtido cumpriu seu objetivo no que tange à redução de custos operacionais e no melhor atendimento às preocupações dos pais e alunos, de forma que, com a aplicação deste método de roteirização, houve uma redução na quantidade de veículos necessários na região analisada, de 6 para 3 veículos, além de diminuir o equivalente a 96 km diário e 2.112 km do percurso total por mês, somente na região analisada. Para o caso de uma aplicação ampla do método, a economia pode atingir centenas de milhares de reais aos cofres públicos.